Bom dia! Hoje, 21 de setembro de 2020, pega seu livro de português e abre na página 186 e 187. Tá escrito aqui, ó, nossa língua. Página 186, nossa língua. Número 1. É comum que a primeira frase de um texto se inicie afastada da margem e que esse espaço apareça outras vezes ao longo do texto. Observe, nesse quadrinho aqui, ó, onde tem a menininha dormindo e um gato, aqui, ó, tá mostrando essa setinha aqui, tá mostrando que aqui tem um espaço de mais ou menos um dedo, que é a margem. Tem um espacinho aqui, ó, aqui tem um e aqui tem outro, ó, que é um espaço, e esse espaço chama-se parágrafo. E aqui, ó, aqui embaixo tá dizendo, ó, esses espaços ajudam a organizar o texto em partes. Cada uma dessas partes é chamada de parágrafo. Então, aqui tem um texto com 2 parágrafos. Aqui tem uma página de uma revista, de um livro sobre animais, né? Super espinhoso. E aí, aqui tá mostrando que esta parte de cá, em branco do texto, é a margem, como nesse aqui. Mas esta aqui, ó, vermelhinha aqui, onde a tinta tá passando por cima, é o parágrafo. Mas aqui tem um outro parágrafo, aí escreve mais um pouco, terminou de cá, e aqui tem um outro parágrafo. Então, para separar as partes de um texto, nós usamos um parágrafo para iniciar uma outra frase. 2. Volte ao conto O Mingau Doce e pinte os espaços que marcam o início do parágrafo. Aqui nós voltamos na página do conto O Mingau Doce, página 176, volta aí. Aqui no início, aqui ó, no primeiro, ó, essa parte em branco aqui, ó, essa parte aqui, ó, olha só. Aqui tem um desenho aqui, não tem? Ó, um desenho que faz assim. Se você descer direto aqui, ó, retinho, vai ver que tem um espaço aqui entre essa margem imaginária e as letras. Isso chama margem. Agora, da primeira letra aqui até aqui, isso aqui chama parágrafo. Lá na atividade 2 da página 186, tá pedindo para você pintar esses parágrafos, de todos os parágrafos do texto Mingau Doce. Então aqui, ó, na página 176, no início, tem o primeiro parágrafo. Pinte aí. Você não vai pintar esse que a tia mostrou, vai pintar só o parágrafo. Então pinte aí o parágrafo da primeira parte do texto. Continuando o texto, na página 177, o texto, o Mingau Doce continua. Então aqui, ó, lá nós tínhamos o primeiro parágrafo, aqui nós temos o segundo. Pinta aí. Ou melhor, 2, né? Que lá tinha 1, 2, 3, 4, 5. Mas o texto não terminou. Nós ainda temos a próxima página. E na página 178, o sexto parágrafo, que é o início aqui, entendeu? Era só para você pintar os parágrafos. Vamos para a atividade da página 186. Então, olha, aqui na atividade 2, mandou voltar. E agora nós vamos responder o que nós identificamos lá atrás. Letra A. Quantos parágrafos tem o conto que você leu? Quantos, gente? Tem 6 parágrafos. Então, tem 6 parágrafos lá no conto O Mingau Doce. Letra B.
que tipo de letra inicia cada parágrafo do conto que você leu. Cada parágrafozinho, qual é a letra que inicia? Que tipo de letra? Não é qual é a letra, que tipo? É maiúscula ou minúscula? Letra maiúscula, não é? Letra maiúscula. Vamos para a página 187. Página 187. 3. Você conhece o conto Chapeuzinho Vermelho? Leia o trecho em que Chapeuzinho Vermelho chega à casa da avó e bate a porta. Aqui tem umas reticências. O que significa? As reticências são os 3 pontinhos. Mas aqui do lado tem um colchete. Isso aqui chama-se colchete, tá? E tá mostrando o que tem dentro que dentro do colchete tem reticência. Por quê, gente? Porque aqui, ó, antes tem muita história. Pegou só um pedacinho, entendeu? Então pulou parte da história. Então aí tem aqui, ó, Chapeuzinho Vermelho bateu a porta. O lobo disfarçou a voz para fingir que era a avó e perguntou: quem está aí? E aí voltou o colchete com outra reticência. Por quê? Porque só perguntou que a fala do lobo não aparece aqui. Então só perguntou, só tem essa aqui. E continua a parte do texto. A menina respondeu: é Chapeuzinho Vermelho, sua neta. Eu trouxe um lanche que a mamãe mandou. O lobo, segurando-se para não rir, repetiu as palavras da avó. Entre, querida, a porta está aberta. Outra reticência, porque ainda tem muita história pela frente. Dulce Grisolha, Chapeuzinho Vermelho, São Paulo, FTD 2020. Pinte de cor clarinha, você vai pegar o lápis amarelinho, para pintar os espaços que marcam o início dos parágrafos. Olha, a tia pegou uma régua para te ajudar a entender, compreender isso aqui. Não tem margem, porque é um texto, não é? Então a tia vai pegar aqui, ó, a régua e vou fazer uma linha para você ver que existe sim uma margem, ó. Mas é uma margem imaginária. Fiz a margem, a linha, né? Agora, olha aqui pra tia. Aqui, tá vendo que o texto, ele vem até aqui? Ó, ele encosta aqui. Todas essas letrinhas minúsculas encostam na margem, que seria a margem imaginária. Por isso que eu fiz essa de pincel para você entender o que é um parágrafo. Mas tudo que está dentro desta margem é o parágrafo, entendeu, gente? E aí você vai pintar de amarelo, tá? Então você vai pintar de amarelo onde a tia colocar o risquinho aqui agora, ó. Aqui é um parágrafo. Aqui é outro parágrafo. Outro parágrafo antes do travessão. Outro parágrafo. Outro parágrafo antes do travessão. Outro parágrafo iniciando uma frase, outro antes do travessão. Entendeu? Vocês vão pintar de amarelo. Ficou melhor assim? Assim fica mais fácil para você entender. E aí, ó, a pergunta lá da página 186. Qual é a primeira letra que começa? Que tipo de letra? Maiúscula. Ó, todo início de frase começa com letra maiúscula. Todo início de parágrafo. E aqui, ó, é um travessão, que também é início de uma frase, porque travessão usa antes de começar uma fala. Letra A. Os parágrafos começam na mesma direção, ó. Por isso que eu fiz a margem para você entender que sim, todos os parágrafos começam na mesma direção, né? Qual é
é essa direção? Eles ficam afastados da margem, não é? Da margem imaginária, mas só coloca margem. Sim, afastados da margem. Letra B. Quantos parágrafos tem esse trecho do conto? Chapeuzinho Vermelho, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocam aí. 7 parágrafos. Letra C. As letras que iniciam os parágrafos são maiúsculas ou minúsculas? As que se iniciam. Lembra do exercício da página anterior? Então, se iniciam com letras maiúsculas. Coloca aí, são maiúsculas. São maiúsculas. Vamos para a página 188. Atividade 4. Você já sabe que as histórias são contadas por um narrador e que é ele quem apresenta os personagens e os acontecimentos. Letra A. Sublinhe no trecho do conto Chapeuzinho Vermelho os parágrafos que se referem à fala do narrador. Então, vamos lá. Sublinhar a fala do narrador. Vamos lá? Chapeuzinho Vermelho bateu a porta. O lobo disfarçou a voz para fingir que era a avó e perguntou. Aí tem a fala do lobo. Depois, a menina respondeu. Vem a fala da menina. E depois, o lobo, segurando-se para não rir, repetiu as palavras da avó e a fala do lobo. Então, você vai sublinhar todas as falas do narrador, tá? B. Copie a fala da Chapeuzinho Vermelho. Você vai voltar lá e copiar aqui a fala da Chapeuzinho Vermelho. E aí, o que você vai fazer? Antes das falas tem um travessão. Você vai copiar o travessão e a fala da Chapeuzinho Vermelho. 5. Você observou que nesse trecho do conto Chapeuzinho Vermelho há um diálogo. Diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Letra A. Releia o trecho e faça o que se pede. Nós vamos voltar de novo na página 187. Circule de azul a pontuação usada para indicar que alguém vai falar. Escreve a seguir o nome dessa pontuação, tá? Vamos voltar lá. Aqui, ó, para você circular de azul a pontuação que indica que a pessoa vai falar. O lobo disfarçou a voz para fingir que era a avó e perguntou. 2 pontos. Circula aí. Quem está é a fala dele. A menina respondeu. O narrador falando. A menina respondeu. Aqui é a fala dela. Entendeu? Então, isso aqui indica que alguém vai falar. É a mesma pontuação, tá? O lobo, segurando-se para não rir, repetiu as palavras da avó. 2 pontos. Então, você vai circular aqui, aqui e aqui os 2 pontos. E aí, escreva aqui, a seguir, o nome dessa pontuação. Então, você vai escrever 2 pontos. Que são esses aqui. O segundo pontinho, circule de vermelho a pontuação usada para indicar que alguém está falando. Vamos voltar lá? Então, olha aqui, ó. Aqui começa uma fala de uma pessoa, não é? Então, é esta pontuação aqui, ó. Que pontuação é essa, esse risco, meus amores? Ponto de travessão.
O travessão serve para indicar que alguém está, que é a fala de alguém, tá bom? Vamos lá. Agora, ó, nós fomos lá e circulamos os travessões, coloca aqui, travessão, e coloca o nome desse ponto. Travessão. Travessão. O nome deste ponto, que indica que alguém está falando. B. O sinal usado para indicar a fala do personagem inicia um parágrafo? Sim ou não, gente? Sim. E aí, tem mais um desenho aí da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Beijo. A aula de português termina aqui. Fica com Deus e um beijo no coração.